Eu serei breve e objetivo. O apóstolo Paulo escreveu cartas às igrejas da época dele. Você pode ver na Bíblia cartas aos Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses e outros. Também temos cartas às igrejas no Apocalipse, 7 cartas. Cada igreja passava por uma situação diferente, errava de uma maneira diferente. Então foi preciso que escrevessem cartas direcionadas a cada uma delas. Hoje em dia não é diferente. Hoje os cristãos são divididos em evangélicos, pentecostais, católicos, testemunhos de Jeová, mormons, mas há diferenças de interpretações. Porém, a própria Bíblia diz que as escrituras sagradas não são de interpretação particular. Não é para cada um interpretar de um jeito. Os católicos que surgiram em Roma, bem depois dos discípulos, não estão tão longe da verdade. Mas tem coisa para rever aqui. Mas os Mormons surgiram em 1820, Testemunhos de Jeová 1865, já estão bem mais longe da época e bem mais longe da verdade também. A doutrina está bem diferente do que a original. Porém, hoje eu vou trazer uma mensagem aos evangélicos ou pentecostais. A igreja que está bem perto, há poucas falhas em relação à verdade. Mas eu estou preparando já um estudo detalhado, direcionado exatamente aos católicos, aos testemunhos de Jeová e aos mormons, que eu considero cristãos e meus irmãos da mesma forma. João 17. Em João 17 você encontra a oração de Cristo, onde ele pede a unidade da igreja. Ele pede que a igreja seja uma, que todas as igrejas fossem uma doutrina só. Essa é a vontade de Deus. Ele fala no versículo 21, ele pede a Deus que a igreja toda seja uma, como ele e o Pai são um. E assim o mundo acreditará no Evangelho. Ou seja, o plano de Deus, a vontade de Deus, hoje pode dizer que é o sonho de Deus, porque já ficou bem difícil, é que toda a igreja fosse uma só doutrina, uma unidade do corpo. A Bíblia diz que a igreja, no modo geral, no mundo inteiro, é o corpo de Cristo. Hoje, infelizmente, dividiram o corpo de Cristo, não é? Falta unidade. E não é nada complicado para que a igreja fosse unida. Basta uns 3 ou 4 versículos básicos que eu vou mencionar agora para que toda a igreja fosse uma só, para que todos os cristãos tivessem a mesma ideia, os mesmos objetivos, as mesmas doutrinas. Por exemplo, em Josué capítulo 1, versículo 8, leia aí Josué 1:8. Esse versículo apenas, se todos fizessem o que a Bíblia diz nesse versículo, seria o bastante para que tudo fosse da maneira que deveria ser. Josué 1:8 está escrito assim: medita nesse livro de dia e de noite, e tenha o cuidado de fazer exatamente do modo que está escrito. Tudo do modo que está escrito, nem mais nem menos. Por coincidência ou não, eu disse Josué 1:8. Em Gálatas 1:8 também, o apóstolo Paulo também diz o seguinte: ainda que desça um anjo do céu e pregue outra coisa diferente, seja amaldiçoado. Os dois últimos versículos da Bíblia, em Apocalipse, dizem a mesma coisa. Maldito aquele que acrescentar ou tirar qualquer palavra deste livro. O apóstolo Paulo também disse: não ultrapasse o que está escrito. Se eu não devo ultrapassar, eu devo seguir, não é mesmo? Se eu estou numa pista seguindo alguém, eu não devo ultrapassá-lo. Ou eu sigo, ou eu ultrapasso. Se eu ultrapasso, não estou seguindo mais. Resumindo, todos esses versículos e outros dizem uma coisa só: façam do jeitinho que está escrito aqui. Se todos fizessem do jeitinho que está escrito aqui, que maravilha, né? Mas acontece que nem todos fazem isso. Cada um inventa uma coisa para si, aí divide, além de estar ensinando uma coisa fora da palavra de Deus, aí divide o povo de Deus. Vou dar um exemplo aqui muito básico. O primeiro
rei de Israel chamado Saul, certa vez ele inventou uma lei que não era de Deus, não era inspirado por Deus. Ele cismou lá e disse o seguinte: numa certa guerra, ele disse assim: olha, nessa guerra eu quero que vocês todos os soldados fossem, ele queria que todos os soldados fossem para a guerra em jejum, não comesse nada para ir na guerra. Um absurdo, inclusive, né? E ele disse assim: olha, maldito aquele que comer alguma coisa nessa guerra. E o povo, por temer ao homem, por temer a Saul, obedeceram. E os soldados estavam morrendo de fome e morrendo na guerra, desfalecendo sem poder guerrear. Até que Jonatas, o próprio filho de Saul, disse: meu pai está errado, ele está desorientado. Em outras palavras, ele disse: meu pai não está com a razão, isso não está certo, isso não vem de Deus. Meu amigo, enquanto não há protesto, nada muda. Enquanto você aceitar as coisas erradas, elas vão continuar. É preciso seguir o exemplo de Jonatas. Isso está em 1 Samuel 14, a partir do verso 24. Veja se na sua igreja o que o seu pastor, seu líder, bispo, padre, seja quem for, ensina, está baseado aonde? Em que parte da Bíblia que está aquilo? Se tiver base bíblica, amém. Se não tiver, não aceite. Faça como Jonatas. Jonatas resolveu comer nessa guerra e se deu bem. Aqueles que continuaram com medo de seguir, a desobedecer a Saul, se deram mal. Resumindo, o teste. Você quer saber se a sua igreja é verdadeira, se a doutrina da sua igreja é verdadeira? Vocês podem ser bem intencionados, não discuto isso. Mas quer saber se a doutrina da sua igreja é verdadeira? Faça como Paulo mencionou em Atos 17. Ele falou sobre o povo de Bereia. Bereia é uma cidade onde Paulo evangelizou. E Paulo disse o seguinte, que as pessoas daquela cidade eram as mais nobres. Sabe por quê? Leia lá em Atos 17. Ele disse que tudo que ele falava, eles conferiam para ver se era realmente daquele jeito. Não é? E olha quem era Paulo. Paulo dizia alguma coisa, eles não falavam amém, glória a Deus. Eles falavam, onde está escrito isso aí? Paulo falava, está escrito aqui. Ah, então tá bom. Entendeu? E aí de Paulo se não falasse alguma coisa que não tivesse escrito. Faça o mesmo, meu irmão. Tá bom? Se onde você aprende a palavra de Deus tiver alguma coisa lá, tudo que você ouvir, confira se está escrito. A doutrina da sua igreja tem base bíblica? Joia. Não tiver, fala com quem está ensinando. Olha, o que eu disse aqui não é assim, está escrito assim. Eu faço isso. Agora, se ali onde você está aprendendo, você vê que está errado, falou com as pessoas que te ensinam, eles não concordaram, porque Saul não concordou com o Jonatas. Jonatas desobedeceu e Saul queria matar Jonatas depois. Ele não aceitou, por causa do orgulho. O povo que não deixou Saul matar Jonatas. É lá em Samuel 14, como eu já disse. Tá? Faça isso. Se não adiantar, se a doutrina não for mudar, se você não vai conseguir mudar a doutrina, provavelmente não vai acontecer isso, você não vai conseguir mesmo. Então é mais sábio você ir para um outro lugar onde se ensina a palavra de Deus de uma maneira genuína, pura, do que aceitar o erro. Até porque a Bíblia diz que é da plena vontade de Deus, que é da vontade de Deus que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E também nós não podemos ser cúmplices de nada que é errado. Deus abençoe.